Tem uma outra polêmica também em relação ao período de transição, né? Tem muitos economistas e muitos políticos que temem a longevidade aí de 10 anos, né? Que pode criar confusões, essa mistura dos dois sistemas convivendo simultaneamente. Quando a gente elaborou o projeto no Centro de Cidadania Fiscal e propusemos esse prazo de 10 anos, quer dizer, 2 anos de teste mais 8 de transição, isso era um pouco. A gente achava que a pressão ia ser para aumentar o prazo. A minha experiência em 2008, quando eu fiz a reforma tributária de 2008, era essa, a pressão era para aumentar o prazo. E hoje a pressão está sendo mais para reduzir o prazo. Agora, eu acho que precisa tomar cuidado, não dá para reduzir demais o prazo. Tá. Acho que é uma decisão política, mas não sei se dá para reduzir muito por vários fatores. Eu vou tentar explicar esses fatores. O primeiro fator é que tem muito investimento feito com base no sistema tributário atual. Se eu fizer um prazo muito curto, a empresa que fez esse investimento, ela pode se tornar não competitiva e ter uma perda de capital. Então, você precisa dar segurança jurídica para quem já fez investimento em cima do sistema tributário atual. Segundo, muda preços relativos. Vão ter preços que sobem, preços que caem. No agregado, a proposta é deflacionária. Isso é uma coisa importante, tá? Ela é deflacionária porque ela elimina um monte de ineficiências que acabam virando custo para as empresas e são repassadas para preços. Então, só para dar um exemplo, desde o custo burocrático de pagar imposto, que é uma ineficiência mais visível, até o custo de logística maior que você tem hoje por montar um centro de distribuição no lugar que não é o lugar onde ele deveria estar. É um lugar onde você maximiza o custo de logística. Então, isso são mudanças. Esses custos, essa redução desses custos todos tende a ser repassados para preço e, portanto, no agregado, ela tende a ser deflacionária, mas tem mudanças de preços relativos. E essas mudanças de preços relativos, elas, se forem muito rápidas, elas podem ser um pouco traumáticas. É melhor que elas sejam feitas ao longo do tempo. Terceiro, os efeitos positivos sobre o crescimento da reforma tributária, principalmente a parte que vem via correção de distorções alocativas, demoram para aparecer. Então, não adianta se fazer uma reforma que seja muito rápida, em que a desmontagem dos benefícios que existem hoje ela é muito rápida, mas a remontagem de um sistema produtivo sem os benefícios demora um pouco mais para acontecer. Então, você precisa tomar cuidado, porque você pode, se você fizer um prazo muito... É que nem a discussão que existe sobre abertura comercial. Existe um período de readaptação da economia para a mudança, que é uma mudança que reduz ineficiências. Mas é preciso dar um tempo para a economia se ajustar a essas mudanças. Eu acho que isso é importante que seja feito com algum prazo de transição. Certamente, menos que 5 seria curto demais. Eu diria que entre 5 e 10 é um prazo... razoável para se pensar, entre né? 5 e 10 para ser avaliado. Agora, deixa eu falar algumas questões aqui que eu acho que podem ser interessantes. As pessoas dizem, mas durante esse prazo de transição vai se tornar o sistema tributário mais complexo. A rigor, sim, porque vai ter um imposto a mais coexistindo com os tributos atuais. Agora, a ideia é, no momento de criação do IBS, porque o IBS, você vai unificar todo o sistema de emissão de nota fiscal no Brasil, que hoje está todo espalhado entre cada estado tem o seu, embora eles sejam compatíveis, cada estado tem o seu, de serviços que cada município tem o seu, embora a Receita esteja trabalhando num nacional para quem quiser aderir. A ideia é ter um único sistema de emissão de documentos fiscais eletrônicos que vai ser gerido pelo comitê gestor do IBS. E neste processo, nesse momento, a ideia é já promover uma simplificação das obrigações acessórias dos tributos atuais. Então, a ideia é já ter um sistema mais simples desde o começo em relação ao que é hoje. Então, e mesmo que não aconteça, o custo é muito pequeno, tá certo? Eu vou dar só porque o IBS é um imposto extremamente simples, nada parecido com o que a gente tem aqui. Eu vou dar um exemplo de que eu ouvi uma vez de uma empresa, uma multinacional de bens de consumo europeia, que trabalha no Brasil. Ela me falou o seguinte, olha, o meu programa de computador para pagar o IVA na Europa, e olha que o IVA europeu não é o mais simples do mundo, hein? Tem 50 linhas de programa de computador. O meu programa de computador para pagar o ICMS no Brasil tem 20 mil linhas de programa de computador que mudam todo dia. Então eu falei assim, o pior cenário possível é ter durante 9 anos 20.050 linhas de programa de computador e no 10º ano 50 linhas, tá certo? A gente está trabalhando para que você tenha durante 9 anos 10.050 linhas e no 10º ano 50 linhas. 50 linhas. Tá certo? Isso é o que a gente está pretendendo fazer. Certamente essas 10 mil não é o ideal, mas já seria reduzir pela metade a complexidade dos tributos atuais, já seria um avanço. Tá certo? Então, aqui precisa tomar um certo cuidado, porque eu falei, tem razões para você ter um prazo mais longo, como eu expliquei. Uma mudança muito brusca pode gerar consequências não desejáveis, tá
tá certo? No curto prazo, embora no longo prazo seja positivo, pode ter um custo de transição muito alto. Então, acho que tem razões para ser. Tem um outro ponto interessante que tem na PEC, que eu queria reforçar, um ponto que isso acho que nunca foi falado antes, que é o seguinte, a PEC, ela na prática está eliminando todos os benefícios fiscais. Então, uma discussão aqui no Brasil, vamos acabar com benefícios fiscais, tá certo? Só que se você elimina benefício fiscal mantendo os tributos atuais, você aumenta a carga tributária, por definição. Sim. Então, o governo federal está falando que quer reduzir 2 pontos percentuais do PIB de benefícios fiscais. Se ele não baixar a alíquota ou não baixar outros impostos, ele vai aumentar a carga tributária em 2% do PIB. Na PEC 45, você acaba com todos os benefícios fiscais do PIS, do COFINS, do IPI, do ICMS e do ISS. Do ISS não poderia ter, mas tem, ao longo do período de transição, sem aumentar a carga tributária. Então, só para dar o exemplo, sim, do centro de distribuição, a empresa que monta o centro de distribuição em função de benefício fiscal. Se eu hoje tirar o benefício que essa empresa tem no centro de distribuição, ela vai se organizar de uma forma que vai reduzir o custo de logística, mas vai aumentar a carga tributária. Possivelmente em um valor maior até do que da redução do custo de logística. Na PEC 45, nós vamos reduzir o custo de logística sem aumentar a carga tributária. Acho que olhando para o agregado da economia, não estou olhando empresa por empresa, mas para o agregado da economia, nós vamos eliminar todas as distorções que decorrem dos benefícios tributários atuais sem aumentar a carga tributária. Nós estamos falando aqui num valor extremamente elevado. Só de tributos federais são mais de 110 bilhões de reais de benefícios só de PIS, COFINS e IPI, segundo as contas da Receita Federal. Tá certo? Então, a PEC 45 resolve o problema do governo que quer reduzir os benefícios fiscais que nós temos hoje no Brasil, de uma forma organizada e sem aumentar a carga tributária. No caso do ICMS, é um valor extremamente alto. O número exato eu não sei, mas muito provavelmente entre 100 e 200 bilhões de reais de benefícios fiscais de ICMS. Então, nós estamos falando de entre 200 e 300 bilhões de reais de benefícios que vão estar sendo eliminados com a PEC 45 sem aumentar a carga tributária. Texto constitucional... Tem muitos economistas que dizem que historicamente, numa mudança estrutural, sempre houve aumento de carga tributária. Sim, sempre houve um aumento de carga tributária, porque foi feito na base do chute. Foi feito, eu vou botar a alíquota aqui achando que vai repor a carga tributária. Agora, nós vamos comparar coisas... O período de teste existe exatamente para isso. O período de teste existe exatamente para saber qual é o potencial de arrecadação do IBS. E mais, essa calibragem ela vai ser móvel ao longo ela vai ser ajustada ao longo da transição. Ou seja, ela é feita vai ter fórmula matemática dizendo que a alíquota vai ser fixada no montante da redução dos tributos atuais e que você vai ajustando essa calibragem ao longo da transição. Ou seja, não tem como errar esse número. Pelo menos quanto a isso eu posso garantir. Chance zero de ter aumento de carga tributária. Bom, a gente agradece então a presença aqui no Valor do economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. O Valor vai continuar debatendo as reformas que estão em tramitação no Congresso. Acompanhe aqui no nosso site e nas redes sociais.